Os 6 preceptores não budistas. Examinemos algumas das doutrinas ensinadas por esses novos pensadores do tempo de Shakyamuni. A tarefa não é fácil, porque eles em absoluto estavam de acordo entre si e propunham grande variedade de ideias. As escrituras budistas, porém, mencionam 6 homens que eram líderes entre os pensadores do grupo Shramana, conhecidos como 6 preceptores heréticos ou não budistas. Foram Makali Gosala, Purana Kassapa, Ajita Kesakambala, Pakuda Katyayana, Sanyaya Velatiputa, Sanyaya Velatiputa e Niganta Nataputa. Desses, o mais famoso é Niganta Nataputa, fundador da religião conhecida como Jainismo. Embora membro da classe Kshatriya e filho da nobre e prestigiosa tribo Licchavi, ele deixou a família e abraçou a vida ascética, procurando a libertação através de disciplina rigorosa e supressão de todos os desejos. Teremos mais a dizer a respeito das rigorosas austeridades praticadas pelos ascéticos da época quando discutirmos o próprio ascetismo de Shakyamuni. Aqui eu gostaria simplesmente de acrescentar que uma das mais importantes proibições feitas aos adeptos da religião jainista era contra a destruição de vida. Essa injunção era interpretada com extremo rigor, devendo o fiel tomar as mais exaustivas precauções para evitar destruir mesmo inadvertidamente o menor inseto. A injunção contra a destruição de vida e outros preceitos dos jainistas parecem-se muito com os 5 preceitos do budismo. Em espírito, porém, o budismo rejeita o tipo de ascetismo extremo pregado por Niganta Nataputa e seus adeptos. O próprio Shakyamuni praticou durante algum tempo essas austeridades extremas, mas as abandonou quando compreendeu que elas meramente infligiam sofrimento ao corpo e não levavam à iluminação. Outro pensador que parece ter desfrutado considerável respeito entre os intelectuais da época foi Ajita Kesakambala, o terceiro dos 6 preceptores não budistas mencionados acima. Declarando que tudo no universo era constituído dos 4 elementos básicos, terra, água, fogo e ar, ele ensinava uma doutrina de materialismo total. Uma vez que o mundo era formado apenas de matéria, coisa alguma restava do homem quando o corpo morria, e por conseguinte, nenhuma consequência havia se praticava o mal ou o bem em vida. A popularidade dessas doutrinas amorais reflete o clima intelectual que então prevalecia. Os ensinamentos religiosos do brahmanismo, até então considerados sagrados e invioláveis, foram contestados e, em alguns casos, redondamente rejeitados, o que naturalmente levou ao questionamento dos conceitos morais também ensinados pelo brahmanismo. Essa atitude negativista para com os padrões de moral tradicionais era traço compartilhado por todos os 6 pensadores não budistas que estamos discutindo. Em certo sentido, esse tipo de pensamento constituía um grande passo à frente, porquanto implicava uma tentativa de libertar o homem de seu medo da ira dos deuses e das restrições implacáveis do sistema social. Por outro lado, não podemos negar que filosofias dessa ordem incluem a tendência de degenerar em niilismo e decadência moral. Neste particular, Shakyamuni, embora chamado também de Shramana,
Diferenciava-se muito desses pensadores, pois não havia coisa alguma desse elemento antissocial em seus ensinamentos. Sanjaya, ou Sanjaya Velatiputa, o quinto dos seus preceptores não budistas, era conhecido pelo seu niilismo e cepticismo. Questionava a doutrina da imortalidade do Atman, ou ser, da forma exposta nos Upanishads, e o princípio eterno de Brahma, sustentado que não existia coisa alguma desse princípio eterno e imutável. Entre os mais notáveis discípulos de Sanjaya Velatiputa, havia dois homens notáveis, Shariputra e Maudgalyayana, que, tornando-se insatisfeitos com o niilismo e negativismo das doutrinas do mestre, e ficando profundamente impressionado com o aspecto puro e santo de um dos discípulos de Sakyamuni, que conheceram por acaso, resolveram seguir o caminho do budismo. Conta-se que quando deixaram Sanjaya e se tornaram discípulos de Shakyamuni, cerca de 250 outros adeptos do antigo mestre seguiram-lhe o exemplo. Com o tempo, Shariputra e Maudgalyayana vieram a figurar entre os 10 grandes discípulos do Buda. Segundo a lenda, Sanjaya ficou tão desolado com a perda de 2 de seus mais promissores discípulos que cuspiu sangue. Se ele foi um séptico autêntico, porém, o incidente deve tê-lo convencido ainda mais da correção de suas opiniões. O mesmo questionamento dos valores morais tradicionais é encontrado nos ensinamentos do primeiro dos 6 pensadores não budistas, Makahali Gosala, que pregava uma forma extrema de fatalismo, uma vez que tudo no mundo, segundo ele, surge e perece de acordo com as leis inelutáveis do karma, ou causalidade. Nenhum volume de esforço, de devoção ou prática de austeridade religiosa pelo homem pode exercer o menor efeito que seja sobre o curso estritamente determinado dos fatos. Ele, por conseguinte, aconselhava aos homens que aceitassem a doutrina de samsara, ou transmigração, da forma exposta nos Upanishads, e na verdade sustentava que eles não tinham alternativa. A filosofia dele parecia ser protótipo do tipo que ensina a resignação total e que é popularmente conhecida hoje pela frase "que será, será", o que será, será, o que será, será. Em contradição direta com as ideias de Makahali Gosala, Purana Kassapa, o segundo dos 6 pensadores, negava a existência de qualquer lei do karma e explicava que todos os fenômenos careciam inteiramente de significação. No fim, essa orientação nihilista levou-o a negar também a natureza social do homem e a rejeitar todos os conceitos de moralidade e do papel correto do homem na sociedade. Entre essas doutrinas, em geral nihilistas, os ensinamentos de Pakuda Katyayana, o quarto dos 6 pensadores, destacam-se como uma espécie de exceção aos 4 elementos materiais propostos por Ajita, Kesakambala, terra, água, fogo e ar. Ele acrescentou elementos espirituais como sofrimento, prazer e alma. Expôs também a doutrina da imortalidade e da natureza imutável da alma. Expôs também a doutrina da imortalidade e da natureza imutável da alma. Em sua visão de vida, o principal dever do homem era assegurar a paz e a estabilidade de sua alma. Esses novos pensadores adotavam práticas religiosas baseadas em suas várias filosofias. Uma vez que suas doutrinas eram com frequência extremistas em natureza,
e representavam o repúdio deliberado da tradição e história. As práticas religiosas eram analogamente drásticas e anticonvencionais, incluindo, segundo se diz, sentar-se nu ao calor escaldante do sol, cobrir todo o corpo com lama, comer apenas as ervas silvestres que cresciam na floresta e, de modo geral, esforçar-se para elevar o tipo mais primitivo de vida. Em termos de atmosfera ideológica, a época deles era de algumas maneiras muito parecida com a nossa, e a maneira como reagiam aos tempos tinha muito em comum com a dos hippies de hoje. Em linguajar moderno, eram dissidentes da sociedade brahmanista tradicional, que se reuniram para levar uma vida comunitária baseada em padrões e valores próprios. Subjacentes a esse comportamento havia o desejo de uma filosofia de vida nova e mais satisfatória, embora a conduta que adotavam muitas vezes afronta-se às normas aceitas da convenção e do bom senso. Em todos esses aspectos, lembravam os hippies de nossos tempos. Reciprocamente, os hippies parecem muitas vezes atraídos pela yoga, pelo zen e por outras facetas da filosofia indiana e do Extremo Oriente. O que entre a época de Shakyamuni e dos 6 pensadores não budistas e a nossa própria era, o que sugere ainda haver algum tipo de afinidade emocional básica entre a época de Shakyamuni e dos 6 pensadores não budistas e a nossa própria era. O fato de as doutrinas dos 6 pensadores, com seus elementos fortemente materialistas e amorais, a sua forma nihilista, terem conseguido desfrutar grande popularidade, constitui outro ponto a justificar a comparação daquele período com os tempos modernos. Os 6 pensadores, conforme já mencionado antes, viveram numa época em que uma nova classe social subia para primeiro plano e onde ocorriam profundas transformações. Por conseguinte, era simplesmente natural que o senso de valores do homem passasse também por mudanças. Nesse período de valores em rápida mutação, os 6 pensadores, em minha opinião, serviram como porta-estandartes das novas forças que tentavam demolir o rígido sistema de valores antes erigido pelo brahmanismo. As tendências nitidamente nihilistas e negativistas de seus pensamentos foram, com toda probabilidade, nada mais que reflexos do estado de espírito filosófico geral dos tempos. Uma filosofia negativista, porém, não pôde sozinha fomentar o tipo de espírito que cria uma nova sociedade. Uma filosofia negativista, porém, não pode sozinha fomentar o tipo de espírito que cria uma nova sociedade. Aí estava a limitação inerente ao pensamento desses mestres. Só o budismo, a filosofia de Shakyamuni, conseguiu, em minha opinião, transcender a filosofia negativista e prover uma solução dialética final aos problemas criados pela oposição entre o brahmanismo tradicional e as forças que lutavam para derrubá-lo. Em virtude dos paralelos entre a era de Shakyamuni e a nossa, não devemos considerar o aparecimento dos 6 preceptores e da filosofia do Buda simplesmente como fatos que ocorrem há muito tempo na Índia. Para o homem moderno, que vive numa sociedade fortemente tingida por correntes de epicurismo, nihilismo e decadência, esses eventos transmitem uma importante mensagem histórica. Conforme observa o filósofo alemão Karl Jaspers, Shakyamuni nasceu quase ao mesmo tempo que Sócrates aparecia na Grécia, Confúcio na China
e Deutero e Isaías, cujo pensamento exerceu uma influência tão importante sobre o cristianismo no mundo judaico. O aparecimento quase simultâneo desses grandes homens, segundo Jasper, marca esse período como a do alvorecer da civilização espiritual da humanidade. Em termos de espírito humano, pode ser chamado de primeira grande era decisiva, quando as várias filosofias propostas por esses homens apareceram como reação às mudanças que a sociedade antiga sofrera e a cultura material que gerara. Até o século XIX, a história humana continuou a evoluir com base nos princípios espirituais elaborados nessa primeira era decisiva. No século XX, porém, a civilização material criada pelo homem começou de repente a mudar e avançar com uma rapidez inteiramente inesperada. O que se faz necessário nessa altura, ainda segundo Jaspers, é uma nova filosofia, uma nova religião que possa fazer frente ao crescimento fenomenal da ciência e da tecnologia e produzir uma segunda era decisiva. Concordo inteiramente com essa opinião. Assim, quando voltamos a atenção para o estudo do templo de Shakyamuni, não o fazemos simplesmente porque desejamos conhecer mais a respeito de fatos do passado distante, mas porque estamos preocupados com as necessidades do presente. Isso porque, quando mergulhamos profundamente e com autêntica seriedade no passado, quem sabe que novas fontes de alimentação espiritual não podem ser trazidas à luz? O grande interesse pelo budismo que hoje se nota entre os intelectuais é fomentado, acredito, pela esperança de uma descoberta como essa. Mas voltando à questão dos 6 preceptores não budistas, o ilustre estudioso de assuntos budistas, Fumio Masutani, sugeriu que o relacionamento entre os 6 mestres de Shakyamuni lembra o que existiu entre Sócrates e os sofistas. Os ensinamentos de Sócrates corriam paralelos ou se baseavam no que pregavam vários filósofos sofistas. Embora simultaneamente os superassem muito dialeticamente, da mesma maneira, os ensinamentos de Shakyamuni assemelhavam-se, mas transcendiam de muito os dos 6 mestres não budistas. Além do mais, da mesma maneira que a vida política e cultural grega no tempo de Sócrates centralizava-se nas cidades e estados de Atenas, Esparta e outras, assim a vida do norte da Índia, na época de Shakyamuni, era dominada pelas cidades e estados de Rajagaha e Madhya, Rajagaha em Magadha, Savatthi em Koshala e outras. Parece que os meios social e político onde nascem as grandes filosofias e religiões do mundo quase que forçosamente têm elementos em comum. De uma situação de fermentação e agitação intelectual brotou a filosofia de Shakyamuni, que forneceu uma solução dialética às doutrinas conflitantes dos 6 preceptores e das 95 seitas brahmanes, enquanto que em outra agitação semelhante, em outra parte do mundo, nascia a filosofia de Sócrates.